Muito bem, meus queridos, paz do Senhor. Hoje o assunto é tenso, mas também o assunto é libertador. Hoje vocês vão gostar do assunto. Hoje a gente vai falar de desigrejado. Desigrejado. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui no foco da câmera. Aqui. Então, queridos, hoje o assunto é desigrejado. Então hoje a gente vai fazer uma espécie de tira-teima. Desigrejado a quem está para o lado de fora da igreja ou para o lado de dentro. Então hoje a gente vai usar a palavra do Senhor Deus para acabar com esse problema. A gente vai resolver de uma vez por todas o problema do desigrejado. Isto é, a gente vai saber quem é que está desigrejado. Até porque a palavra desigrejado é alguém que está fora da igreja, fora completamente do corpo de Cristo, né? Desigrejado simplesmente não é igreja, não tem parte com Deus, muito menos com as coisas que ele fala na sua palavra. Desigrejado é um amaldiçoado, é uma pessoa sem Deus no mundo, né? É complicado. Então vamos lá, vamos entender o que é um desigrejado, né? Mas para a gente saber o que é um desigrejado, a gente vai precisar saber o que é congregar, congregação, o que é uma congregação e o que significa congregar, o que significa comunhão, o que é que significa unidade, andar junto, o que é que significa uma fé genuína, uma fé sem fingimento e por aí vai. E dentro desses assuntos que eu falei, eu dividi eles em 4 pontos. 4 pontos, vamos lá. Primeiro ponto, Amós vai falar do assunto: duas pessoas podem andar juntas se elas não estiverem de acordo? Não pode andar juntas. Lá nos evangelhos, lembrando que o capítulo 3 de Amós, quando ele fala isso, tem que entender o que ele está falando a respeito ali daquele capítulo 3, tá? Ali ele está falando de não andar junto, não entra em acordo, porque as duas famílias, né, estavam divididas, né? As duas casas de Israel estavam divididas em brigueiro, e aí ele está falando, duas pessoas vão andar juntas se não tiver de acordo? Não vai, não tem como andar junta. Lá nos evangelhos, Jesus fala que qualquer coisa que duas pessoas concordarem aqui na terra será ligado no céu. Então ali já existe uma concordância de duas pessoas entrarem em acordo. Ok. O outro ponto, segundo ponto, terceiro, né? Porque o primeiro é não andar em acordo, não andar junto porque tem desavença, tem desacordo. A segunda coisa é andar junto porque houve acordo, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu que elas estão juntas, essas duas pessoas, né? O segundo ponto. Terceiro ponto, sim e não. Tem a ver com andar junto ou não andar junto. Tem a ver em concordar ou não concordar. Sim e não. A gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui hoje. E por último, a quarta etapa, o quarto ponto, o quarto tópico, entenda como você quiser, é o assunto congregar, reunir-se ou abandonar a congregação, deixar de congregar. O que significa isso? Então esses 4 pontinhos, né, vai te fazer entender o que é um desigrejado, tá ok? Muito bem. Então nada melhor do que começar com uma leitura. A intenção hoje é começar o estudo com uma leitura e finalizar com uma outra leitura. Eu vou ler aqui o Salmo 133, apenas 3 versos, e depois eu vou finalizar lendo a carta aos Hebreus. Eu não sei se eu leio no capítulo 10, que fala do congregar, né, ou abandonar a congregação. Eu não sei se eu leio o capítulo 13, que fala de uma coisa interessante dentro do assunto congregar. E eu não sei se eu leio no capítulo 11, 13 e 10. Um desses 3 capítulos a gente vai ler. Isso eu vou escolher ou optar para fazer a leitura no final do estudo. Até porque eu vou gravar andando daqui a pouco e vai ser de improviso. E para onde o Espírito de Deus me levar, aí no final eu vou ler. Eu sei que vai ser em Hebreus o desfecho, mas o capítulo eu ainda não sei. Muito bem. Salmo 133 diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam ou viverem unidos, né, em comunhão. Então essa aqui é uma frase conhecida no meio do povo de Deus, né? É muito bom que os irmãos vivam em comunhão.
Ó, como é bom e é agradável. Primeira pergunta: quem são esses irmãos? E o que estava acontecendo na vida de Davi neste momento que ele escreveu isso? Né? Quem são os irmãos? Vamos, primeira pergunta e resposta já. Esses irmãos são 12 irmãos, os 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Nesse momento eles estavam unidos. O que aconteceu? Davi foi ungido rei. Vou resumir rapidinho. Davi foi ungido rei, né, para reinar sobre Israel, uma tipologia de Cristo, né, uma sombra do que Cristo faria no futuro. Mas para isso Davi tinha uma missão, de tirar Saul da frente, mas também Davi teria que restaurar as 12 tribos, fazer as 12 tribos ficarem unidas novamente, porque elas estavam divididas e em guerra na época do rei Saul. Tanto é que uma época ficava do lado de Saul e um bando de israelitas ficava junto com Saul e o outro bando de israelitas junto com Davi. Então Davi teve a missão de reuni-los para si. Quando eles estavam lá em Hebron, né? Quando Davi é ungido rei em Hebron, as 12 tribos bateram no peito e no coração dizendo: Davi, você tem que ser nosso rei. Davi vem reinar sobre nós. Davi, agora a gente entende que você veio enviado por Deus. E aí as 12 tribos se uniram, concordaram entre si, clamaram entre si: você é nosso rei, venha reinar sobre nós. E Davi, então, inspirado por Deus, escreve isso. Que bom, que agradável que esses 12 irmãos vivam em comunhão, vivam unidos, né? Unidade, comunhão. Verso 2. E é como que o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, né, de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Então Arão é um sumo sacerdote. Nessa época aqui, já fazia pelo menos uns 400 anos, de 300 a 400 anos, que Arão já tinha morrido, né? Tá certo? Arão já morreu, já faz pelo menos 400 anos. Só que Davi está falando, né? É como o óleo que desce pela barba de Arão. Ou seja, Davi já entendia que o sumo sacerdote Arão representava Cristo no futuro. O verdadeiro rei. O verdadeiro rei que vai reunir no seu corpo as 12 tribos de Israel. Então, Davi, inspirado por Deus, já escreve: é como o óleo que desce na barba da Arão e desce pelo corpo, respinga da barba para vestes, né? Vai pingando no corpo todo. Ele está nada mais nada menos falando que o Senhor Jesus no futuro seria ungido como rei. E foi de fato, a carta aos Hebreus mostra isso, que ele já foi coroado como rei lá em cima. Mas a literalidade e o desfecho é só quando ele voltar de fato. Porque a igreja, o seu corpo, os que serão reunidos, congregados no seu corpo, também serão reis, serão ungidos como ele foi. Na cabeça, passou pela barba, desceu pelas roupas e vai até o pé. O corpo inteiro vai ser ungido como rei. Então Davi está dizendo: é como o óleo precioso que desce na cabeça, né? Na cabeça de Arão, desce pela barba e respinga. Arão é uma tipologia de Cristo no futuro. E o escritor aos Hebreus faz isso. Fala de Arão e automaticamente ele já joga para Cristo, que é o verdadeiro sumo sacerdote. Vocês estão entendendo? Verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção. E a vida eterna, né? Porque vida para sempre é vida eterna. Então é ali no Monte Hermon, no Monte Sião, que o Senhor ordena essa bênção, né? É ali. Ali onde? É para mim ir lá no Monte Sião em Israel? Ou no Monte Hermon, porque o orvalho vai descer lá? O orvalho fala da chuva, né? É Cristo descendo sobre as pessoas, né? Através do Espírito Santo. Eu preciso ir até o Monte Hermon, então? Porque Deus vai ordenar a bênção lá no Monte Hermon? Ou no Monte Sião, né? É ali que é a bênção e a vida eterna. Você já sabe que não é lá que você precisa ir. Você já sabe que a bênção é ordenada ali na comunhão, ali na unidade deste corpo, deste homem, que é formado por 12 tribos. E não só no Antigo, né, como no Novo, né? Você vê que a Bíblia fala sempre, né? Todos os salmos vai falar de Israel, não vai falar de igreja, né? O Novo Testamento usa poucas palavras para falar de igreja, mas o Apocalipse termina falando de Israel, 12 tribos,
12 tribos seladas, 12 tribos completou sua obra, chegou na sua plenitude. Não só ali, como quando vai falar da Nova Jerusalém, uma coisa que vai acontecer lá no futuro. 12 tribos estão lá, de Israel. E você não vê a palavra igreja lá, a igreja entrou pela porta tal. Não tem igreja no assunto, na conversa. Então o assunto é 12 tribos, né? 12 tribos. Então é ali, nas 12 tribos, na comunhão, na unidade dessas 12 tribos, é que Deus ordena a sua bênção e a vida eterna. E aí agora embaraçou, né? Porque você fala, poxa vida, né? A igreja, né? A igreja atual descarta isso, né? Israel é uma coisa, igreja é outra. Não, ainda tem gente que confunde, né? Que judeu é Israel, Israel é judeu, sabe? Entende? É totalmente desconexo, né, o assunto. Mas vocês conseguem perceber, né, como a palavra de Deus vai se conectando, ela vai trazendo nós para dentro dela, vai revelando a sua verdade como um todo. E aí você vai ter que tomar aquela decisão, né, aquela famosa decisão, né? Sair de cima do muro, né? Você vai ter que dizer sim, sim ou não, não. Você vai ter que entrar em acordo ou não entrar em acordo. Você vai ter que congregar ou não congregar. Você vai ter que escolher, né? E a palavra é a melhor coisa para a gente tomar essa decisão, né? A palavra de Deus nos guia, nos alimenta, nos orienta. Então, queridos, depois dessa leitura, agora eu vou fazer uma gravação andando, tá? Quero fazer andando, que eu percebi que eu consigo trabalhar melhor a minha mente quando eu estou andando, né? Embora é um pouco dificultoso, porque o equipamentozinho aqui é um pouco pesado para carregar, mas eu consigo desenvolver melhor o meu pensamento, tá? Então, ok, querido. Então agora a gente vai paralisar aqui, eu vou dar um pause na gravação, porque agora eu vou gravar andando. E para gravar andando eu preciso guardar o tablet na bolsa, preciso fazer algumas coisas aqui para começar a andar. Então por isso eu tenho que parar a gravação, tá bom? Pronto, queridos. Agora a gente vai fazer a gravação andando aqui, tá? Em alguns momentos a imagem não vai ficar tão boa, porque eu vou passar aonde não tem sombra, vai ter sol, aí a imagem vai dar uma atrapalhadinha. Mas vamos lá. Então o profeta Amós fala que se dois não tiver de acordo, eles não podem andar juntos. E o contexto ali é para falar das 12 tribos que estavam divididas, tá? A profecia está falando nessa época. Então eles estão divididos, eles não podem ter acordo, não podem ter comunhão, não podem andar juntos, etc. E não vai ter bênção, não vai ter nada enquanto estiver dividido, né? Não, então não tem como funcionar a palavra de Deus. Por um outro lado, os outros profetas contemporâneos de Amós também estão profetizando que Deus os congregaria de todas as nações. Deus ajuntaria eles de todas as nações num só lugar, num só governo, num só cabeça, num só líder, que é Cristo. Claro, Deus precisa usar homens, tá? Não sou hipócrita, não sou negligente em dizer que o meu líder é Cristo e eu não preciso obedecer ninguém, eu não preciso andar com ninguém. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, pelo ministério da palavra dele, ele iria congregar as 12 tribos num só homem que é Cristo, num só corpo. E quem entendesse essa mensagem, que ela é profunda, conseguiria entender que faz parte do movimento de congregar. Ah, mas ainda não estou entendendo, irmão Márcio, onde o irmão quer chegar. Mateus ali no capítulo 12, verso 30, ou Mateus 30, 12, um desses dois aí. Jesus está falando, quem comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está ajuntando? Pessoas, claro. E esse ajuntar, né, está na lei já profetizado, que Deus espalharia ele entre os povos e depois os ajuntaria de novo, num só lugar. Esse lugar que Deus vai juntar eles não é lá na terra de Israel, é em um corpo. Anás e Caifás disse, importa que um homem só morra. Eu não lembro como que ele fala, mas o desfecho da fala dele se torna uma profecia, que Jesus morreria não só pelaquela nação, mas para reunir em seu corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda a face da terra.
Então Jesus tem um trabalho de reunir no seu corpo os filhos de Deus. E o corpo de Cristo é essa congregação. Isso é congregação. A congregação ela é formada por 12 tribos, entende? Então quando as 12 tribos estão reunidas no seu corpo, ali tem comunhão, ali tem unidade. Isso é o significado da palavra congregar, reunir-se, entende? E não tem como a gente reunir, por exemplo, não tem como a gente reunir, por exemplo, 12 tribos. Tá difícil de segurar com a mão esquerda, eu preciso achar um jeitinho aqui. Não tem como juntar as 12 tribos num só lugar, entende, queridos? Até porque não cabe. A quantidade de pessoas que daria isso, né? Não cabe, não tem como juntar. Por isso que Deus preparou já de antemão uma reunião nos ares, entende? Lá vai ser o desfecho. A reunião das 12 tribos nos ares, entende? Lá no arrebatamento que vai acontecer essa reunião. Mas o congregar é preciso 2.000 anos de história, de trabalho do ministério da palavra de Jesus, né, por meio do Espírito Santo, para fazer essa reunião, né, para congregar essas tribos. Mas eu não vou ficar falando aqui de Israel, tá, queridos? Pode ficar tranquilo. Eu não quero puxar sardinha pro lado do assunto duas casas ou festa, não é isso. O assunto é desigrejado, né? Mas é preciso você entender o que significa isso. Por isso eu falei um pouquinho aqui. Então, olha só. Então, quando a palavra está dizendo reunir, congregar, é os filhos de Israel, que estão espalhados por toda a face da terra. Entendido isso, entendendo também que Amós está profetizando que é impossível eles congregar, e precisaria de alguém vir no futuro fazer uma obra redentora para que isso se tornasse possível. Aí sim entra aquele ponto 2, quando está lá nos evangelhos. Qualquer coisa que duas pessoas, dois de vocês, duas testemunhas, né? Dois povos, né? Duas famílias concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, meu Pai que está no céu pode fazer. Só que para essas duas pessoas concordarem, é necessário um trabalho dentro da palavra de Deus. Algo que vai fazer essas duas pessoas concordarem. E o detalhe é que não precisa essas duas pessoas se conhecer. Elas não precisam estar perto uma da outra para elas entrarem em acordo a respeito de qualquer coisa. E essa qualquer coisa não é qualquer coisa como você pensa. Eu quero entrar em acordo com o meu vizinho ali, em oração, porque ele é evangélico também, para Deus libertar meu filho das drogas. Vou entrar em acordo e vou orar. A gente entrou em acordo. Isso serve? Claro que serve. É bíblico? É bíblico. Só que a mensagem central do assunto ali não é isso, entende? Deus quer que essas 12 tribos entrem em acordo com relação ao Messias. E entendam que é Ele que faz essa união, é Ele que faz esse ajuntamento. Ele é que cria a possibilidade da comunhão. Ele que cria a possibilidade dessas pessoas congregarem, mesmo estando longe uma da outra. Por causa do Espírito da palavra que habita na própria palavra, a pessoa está longe, mas ela entende a mensagem. Ela não precisa estar pertinho da outra pessoa para estar em comunhão, para estar em unidade. Lembra? Porque eles estão espalhados, não tem jeito de se juntar a eles. E também não tem como, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Pega a igreja Assembleia de Deus, pentecostal, e coloca ela junto com a igreja Deus é Amor, ou a presbiteriana, por exemplo. Você já sabe o que vai dar, né? Eles não vão andar juntos. Não vão entrar em acordo. Por quê? Porque há divergência entre si, entre as denominações. Então o que precisa acontecer? Precisa acontecer uma unidade na palavra, no entendimento das duas denominações. As duas têm que entender a mesma coisa na palavra. Aí sim, ela pode congregar lá no Rio de Janeiro e a outra em São Paulo, mas se o entendimento estiver pleno com relação à palavra, estão andando juntas, sem estar perto uma da outra. Esse é o ponto, querido. Entende? Você quer ver um outro exemplo? Eu vou citar aqui uma história, um evento que aconteceu com um amigo meu. Inclusive ele faz parte do grupo, um dos grupos meus lá.
Só que eu não vou citar nome por conta de constrangimento, envolve pessoas, né? A gente não pode fazer isso. E eu não tenho autorização para fazer isso, inclusive. Ele é pós-tribulacionista. O irmão dele é pós-tribulacionista. O pai dele é pastor da Assembleia de Deus, é pré. O pai dele tem um amigo que também é pastor e é pré-tribulacionista. O que aconteceu? O irmão dele foi trabalhar numa obra. Eu entendo que é obra de pedreiro, né? Ele falou obra. Mas não importa. O amigo do pai dele, que é um pastor pré-tribulacionista, estava num prédio, no andar 15º. Eles estavam fazendo alguma coisa ali de trabalho. Lá também tinha um homem, que é o irmão desse amigo meu, que ele é pós-tribulacionista. Ele conhece algumas coisas com relação ao pós-tribulacionismo, né? Esse pastor pré, junto com esse irmão do amigo meu, entraram numa discussão por questões escatológicas. Só que tinha outras pessoas lá dentro do apartamento, do lugar que eles estavam trabalhando, e impediram de acontecer uma tragédia. Porque eles discutiram até chegar a um ponto que o pastor pré grudou no pescoço do irmãozinho lá que é pós e ia jogar ele do 15º andar para baixo. Agora eu pergunto para vocês, duas pessoas, um pré-tribulacionista e um pós, pode andar junto? Tem comunhão? Tem unidade? Tem amor ao próximo? Tem fé? Duas pessoas podem andar juntas? Não importa o que está sendo falado lá dentro do culto, do prédio, do templo. Vocês estão começando a entender? Não importa o que está sendo dito, o importante é a comunhão, é a unidade junto com os irmãos. Que unidade é essa? Que comunhão que é essa? Ao ponto de jogar alguém de cima do prédio para baixo, só porque não entrou em acordo com relação à escritura. É essa comunhão que você chama de comunhão? Ah, mas o meu pastor nunca fez isso. Dá oportunidade para ele discutir com alguém que consegue calar a boca dele, vamos dizer assim, com a linha pós, né? Porque os argumentos da linha pós, ainda que eles não conheçam os assuntos das duas casas, festas, coisas, mesmo assim são argumentos que fecham a boca de muitos. O que ele vai fazer? Ele vai partir para cima do cara, entendeu? Ele vai partir para cima do cara. Você entendeu? Acua o cara na parede para você ver com a palavra. Se ele não vai mostrar o que está dentro dele. Isso é comunhão? Isso é unidade? Não é, queridos. E Deus fez o homem para viver assim? Discutindo, brigando por causa da mensagem dele? Também não fez isso. Isso não vem de Deus. Então eu não estou apoiando nenhum nem outro. Então quando acontece a discussão, os dois estão errados, porque não é para discutir, não é para brigar por causa da mensagem ou por causa da palavra. Os dois deveriam buscar a verdade contida na Bíblia, a verdade contida nas Escrituras. E aí, sem precisar discutir ou brigar, os dois vão entender a realidade. Vão se entender, vão entrar em acordo, vão andar juntos, vão estar em união. Ali, o Senhor vai ordenar a bênção. Vocês percebem? Então eu falei do ponto 1 e o ponto 2, né? Mas eu vou falar mais deles um pouquinho, né? O ponto 3 seria sim, sim e não, não, né? Como que seria isso? Como que se daria o sim, sim e o não, não? Dentro da palavra, né? Na vida prática, vamos dizer assim. Vou dar dois exemplos aqui que aconteceu comigo. E eu apliquei o sim, sim e o não, não nas duas etapas. E eu não estou jogando glória para mim não, tá, queridos? Eu quero que vocês entendam isso, tá? É mais para vocês entenderem o que significa sim, sim e não, não. Dentro da nossa casa, eu diria que é um pouco mais difícil de fazer essa aplicação, mas tem que fazer. Sim, sim e não, não. Mas a gente tem a liberdade de contornar e chegar num ponto comum, né? Dentro de casa. Mas, de um modo geral, quem, por exemplo, está gravando vídeos, está de alguma forma ensinando alguma coisa na internet, aí já é complicado. Por quê? Porque você está falando, né, o seu entendimento, você está expondo alguma coisa, que mais tarde você pode responder por aquilo. Exemplo,
em outubro do ano passado, se alguém me procurasse, não precisou acontecer isso, mas se acontecesse, se alguém me perguntasse, irmão Márcio, o irmão acha que o Bolsonaro vai ganhar ou o irmão acha que o Lula vai ganhar? Se tivesse essa pergunta para mim, eu diria: Bolsonaro vai perder e Lula vai ganhar, né? Sim, sim, não, não. O que seria sim? Isso Paulo fala em Corinto, tá, querido? Com mais precisão ainda, né? Para quem está ensinando, para quem está fazendo algum trabalho, isso é conduta de quem está na liderança, inclusive, né? Paulo falando, vocês nunca ouviram eu falar sim, sim e não, não ao mesmo tempo. Porque Jesus disse, né? Ou é sim ou é não. O que disso passar vem procedência do maligno. Eu não faço isso. Como é que fala? Em mim não tem sombra de dúvidas. Ou é ou não é. Então, inclusive eu gravei vídeos a respeito do tema, né? Eu gravei falando que Bolsonaro não ganharia e que Lula ganharia. E eu disse que a igreja ia ser derrotada e envergonhada, e foi. Entende? Eu disse não. Bolsonaro vai ganhar? Não. A igreja vai ganhar? Não. Lula vai ganhar? Sim. O povo vai ser envergonhado? Sim. Tá gravado, querido. Não estou enchendo a boca para falar. Tá gravado. A mesma coisa o episódio do avivamento de agora. Já gravei 3 vídeos a respeito. É avivamento aquilo? Não. O Espírito Santo foi lá? Não. Pode assistir o vídeo. Pode assistir o vídeo, tá gravado. Ah, não, irmão, tem que esperar o fruto. Tem que ver o que vai acontecer. Você tem que observar a árvore. Querido, a árvore está mais do que exposta. Olha para a mensagem. Olha para o que o povo está fazendo. Inclusive, saiu agora as notícias, né? Tinha um gay, um homossexual tocando guitarra lá no louvor, dentro do avivamento. Olha onde está a mentalidade. Olha onde está o sim, sim e o não, não. Olha onde está a comunhão, a unidade desse povo. Onde está a sensatez? Percebe, queridos? Que não tem cabimento um negócio desse? O Espírito Santo foi lá? Não foi. É avivamento? Não é. Não é, não tem jeito, querido. Não tem cabimento, não vai vingar. Não vai vingar. Ainda foi paralisado lá o avivamento, né? As autoridades, né? A própria liderança procurou lá autoridades, aí falou que era para fechar, que não quer mais não. Quer dizer, não quer mais o Espírito Santo, não quer mais avivamento? O homem está no controle daquilo lá. Parece até uma coisa programada, né? Mas voltando para o assunto aqui. Vocês percebem o que é sim, sim e não, não? Então, quando acabou de acontecer alguma coisa, deixa eu analisar, peraí. Eu vou gravar um vídeo aqui, vou falar, talvez, né? Vou ficar em cima do muro. Depois que acontecer, que eu perceber que o resultado já vai dar para saber o resultado, aí eu vou lá e gravo o resultado. Quantos e quantos não fazem assim? Em todos os acontecimentos. Porque não está preocupado com a verdade, não está preocupado com a palavra. Está preocupado com a visualização, com a monetização. E não está nem aí com as pessoas. Isso é amor ao próximo? Coloca títulos, capinhas. Aconteceu agora, meu Deus! Você tem que ver esse vídeo. Você vai assistir, desculpa a palavra, é uma porcaria. Não tem nada a ver com o título ou com a capinha. E é cristão que está lá. Pode olhar o perfil, é cristão, é evangélico. É amor ao próximo, tô ensinando as pessoas, né? Tô fazendo um trabalho para Jesus, tô fazendo a obra de Deus. Percebe? Sim, sim e não, não. Duas pessoas podem andar juntos se estiver de acordo? Não. Duas pessoas podem concordar acerca de qualquer coisa aqui na Terra se estiver unida na palavra? Se a concordância estiver sendo feita pela palavra? Sim, pode andar junto. Pode fazer, pode executar, pode clamar, pode profetizar que Deus vai fazer. Qual é outro ponto? Agora a gente vai entrar para o quarto ponto, que seria não deixar de congregar, não abandoneis a congregação, né? Não abandonar a congregação. O que significa isso? Não abandonar a congregação. Então você já sabe que a gente falou no início, congregação é formada por 12 tribos. Começou na lei e terminou no Apocalipse com 12 tribos, não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, ele não muda. O homem muda de pensamento, de atitude, de resposta, né? De vez em quando o homem fica em dúvida, fica com medo, mas Deus não muda. A mensagem dele não muda. Então, Deus está dizendo: não deixem, não abandonem a congregação.
Não abandone, não deixe de congregar. Mas é o verso isolado, né? Hebreus 10, 24. Verso isolado. Se você voltar no começo do capítulo 10 de Hebreus, ele vai falar, né? Que a lei é sombra das coisas vindouras. O que está dizendo na lei? É algumas coisas relativas a Israel, 12 tribos. Lei, sacrifício, Páscoa, festas, lei judaica, sabe? Aquele monte de coisas que eles usam para falar. Mas e a realidade em Cristo? A realidade em Cristo é a igreja gentílica. Que mais? É a igreja santa, lavada, remida no sangue do Cordeiro. É onde tem comunhão, onde a santidade, alto padrão. Querido, você tem que usar uma gravata, você tem que fazer teologia, você tem que falar com eloquência, você tem que convencer o público com a sua palavra, com a sua postura. Você não pode falar aí de qualquer jeito, entende? Se você tiver de short, de camiseta polo, o Espírito Santo não vai descer sobre você. Se você tiver de chinelo de dedo, então, pelo amor de Deus, não faça isso. Tem que vestir gravata, terno. Você tem que se arrumar bem, uma boa aparência. Aí o Espírito Santo vai te conduzir, o Espírito Santo vai te encher por completo, porque você está limpo por fora. Então a carta aos Hebreus começa. Eu relo o dedo aqui no sensor, aqui no bagulho do zoom, e aproxima muito meu rosto. Então a carta aos Hebreus, o capítulo 10 de Hebreus, está falando de fé sem fingimento, de boas obras, de alguém que, sabe, vestiu a camisa do Evangelho, vestiu a camisa da fé e defesa do Evangelho, do sacrifício redentor que Cristo fez, e que não podemos nos portar de qualquer forma. Temos que ter uma palavra sólida, firme, concreta, uma fé firme, sem fingimento, e ensinar com coerência, fazer mesmo valer a pena o sacrifício. E ele vai discorrendo o assunto ali, trabalhando a ideia, sempre martelando em cima da fé. A fé, o firme fundamento. Quando chega no verso 10 que ele vai falar, não deixemos de congregar, como é costume de alguns, porque muitos estavam abandonando. E o contexto da época era Jerusalém, né? Eles estavam deixando de congregar dentro dessa mensagem de ajuntar as 12 tribos, querendo voltar para as práticas da lei, para as práticas de fazer sacrifícios, para as práticas de circuncisão e tantas outras coisas que envolvem, né? Ali a lei. Irmãos, não deixem de congregar como é costume de alguns. Vamos nos manter firmes nas boas obras para estimularmos outros irmãos a fazer essa mesma obra. Voltando aqui ao raciocínio, a gente estava falando então do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Eu precisei dar uma paradinha aqui, que chegou um rapaz ali pedindo informação. Deixa eu mudar a tela aqui para ficar legal aqui. Aí. Então, queridos, ele está martelando em cima da fé, a base firme, né, do fundamento, do evangelho, etc, sabe? Então ele não está falando de um templo físico, de abandonar a igreja no prédio, essas congregações aí, sabe? Não está falando disso. No capítulo 11, ele vai fazer uma lista enorme de pessoas que foram heróis na fé, pessoas que o mundo não é digno de ter aquelas pessoas como seres viventes no meio do mundo. O mundo não é digno dessas pessoas. E essas pessoas pagaram com sua própria vida. Deram a sua vida em prol do Evangelho. Investiram a sua vida. Ofertaram a sua vida em prol do Evangelho. Então é nesse tipo de fé que ele está falando no capítulo 10. De um amor sem fingimento, entende? Amor ao próximo de verdade. Ver o próximo sendo enganado e ir lá e falar, olha, tá errado isso aí que está acontecendo. Está enganando as pessoas. Isso é amor ao próximo. Amor sem fingimento. Não é um amor que dá tapinha nas costas. Sabe, vai lá e dá tapinha nas costas da pessoa, não corrige o erro, não fala nada e deixa por isso mesmo. E aí nem ela nem você, né, tá brigando, tá tendo união, tá tendo comunhão, porque, né, você foi lá e apaziguou a situação. Mas deixou de falar.
Os dois sentou em cima do erro, da mentira. Deixou de falar. Capítulo 12 vai entrar no assunto de correção, né? Principalmente do deserto. Não é o foco aqui, mas certamente ele está falando do deserto. E o capítulo 13, ele vai entrar no assunto de pessoas que... A mesma galera do capítulo 11, é claro. A mesma galera. Só que ele vai falar pra gente honrar essas pessoas. Não se esquecer dessas pessoas. Viver como se estivesse preso junto com aquelas pessoas. Sentir a dor delas quando elas foram decapitadas, cortadas pelo meio, quando elas foram perseguidas, quando elas estiveram com fome, com frio. Se sentir como se elas estivessem, como se você estivesse lá naquele lugar. Unidade, comunhão. Você entende? E agora eu vou pausar aqui e vou ler. E eu vou ler mesmo no capítulo 13, né? Vou ler no capítulo 13 para a gente fechar a mensagem. Tá bom, queridos? Então vamos lá, vamos fazer a leitura agora. Então, queridos, não sei como que vai ficar a imagem, tá? Porque o sol apareceu de novo, ficou mais forte. E eu vou tentar aqui... Tentar não, eu vou ler, né? Mas não sei como vai ficar a imagem. E eu vou ler desde o 1, eu não sei, acho que até o verso 18, tá? Vai ficar longo o estudo, tá? Vai ficar longo o estudo. Mas quem tiver com fome, com sede, vai até o final, né? Eu penso assim. Se tiver com fome, vai querer ouvir mais, né? Verso 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, né? A hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem saber, acolheram anjos. Então, ele está falando de pessoas que no passado, né, receberam a visita de anjos, né? Ló, Abraão, vários, né? Não consigo lembrar de outros aqui, mas tem outros também, com certeza, que receberam a visita, né, de anjos, né? Foram hospitaleiros, né? E essa palavra, para ser hospitaleiro ou ter uma hospitalidade fraternal, boa aos olhos de Deus, não aos olhos dos homens, hospitalidade implica em receber a palavra primeiramente, abrir o coração para a palavra, entende? E abrir o coração e se aprofundar nesse abrir do coração, porque ela é muito profunda. Lembra que a palavra de Deus, ela sempre vai crescendo as camadas da revelação? Quanto mais você tem aceitação por parte da palavra, mais hospitaleiro você está sendo. A possibilidade de um anjo aparecer e visitar você de fato é maior quando você mais hospitaleiro você se torna da própria palavra. Primeiro você hospitaliza a palavra, você deixa ela entrar no seu coração. A consequência disso, você vai ser hospitaleiro de pessoas, entende? Sem o fingimento. Você vai hospedar a pessoa de fato mesmo. Mas numa dessas você pode hospedar também um anjo, entende? É Deus, né, sondando o nosso coração. Verso 3. Lembrai-vos dos encarcerados como preso com eles. Quem que foi encarcerado? João Batista, Isaías, Jeremias, muitos no passado, né? Lembram deles como se você estivesse lá junto com eles, porque é um corpo, é unidade, entende? É congregação, é comunhão. Lembra deles como se você estivesse lá. Com efeito, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito você mesmo fosse a pessoa que está sendo maltratada. Você entende? Se colocar no lugar da pessoa. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então ele está fazendo... O leito é para aquele que se deita com a prostituta. Então é como se estivesse falando de Jesus e o anticristo. Jesus com a sua igreja, que a igreja é virgem, é imácula, sem mancha, porque ela não é adúltera, né? Mas em contrapartida tem pessoas que se encontram na condição de prostituta, que está se deitando com o anticristo. Não é só na última semana que tem anticristo. João escreveu, muitos anticristos, no plural, têm surgido no mundo. Então, toda geração está experimentando isso. Ou está deitando com Jesus, ou está deitando com o anticristo. Sim, sim, não, não. Andar ou não andar. Ou você está em comunhão, ou você não está em comunhão. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, né? No caso é a sequência do verso lá, do leito sem mácula. Verso 6. Assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que mal poderá fazer o homem contra mim?
7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Quem que pregou a palavra para você? Foi alguém, né? Com certeza, um homem. Claro, o pastor. Como que era o entendimento dele no passado, quando você começou a entender o evangelho? Ele era calvinista, ele era pré-tribulacionista, ele era adventista, ele era presbiteriano, ele era da congregação, ele era da quadrangular, ele era metodista, ele era, sei lá, qual religião, qual doutrina, qual denominação que ele era. Ele foi usado por Deus? Foi. Assim como os ímpios, né, sem perceber, eles espalham a palavra também. Os acontecimentos que acontecem, mesmo sendo ruim no meio do povo de Deus, eles estão espalhando a palavra, o evangelho, entende? Estão contribuindo. Lembra que Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem? Em todos os sentidos. Então, mas qual fé que te chama a atenção? É a fé daquele pastor que pregou a mensagem para você? Ou é a fé de Raabe, a fé de Gideão, de Baraque, a fé de Paulo, a fé de Mateus, a fé de Josué, a fé de Moisés, a fé de Enoque, a fé de Abel? Qual fé que tem chamado a sua atenção? A fé do homem que pregou para você pela primeira vez? Ou a fé desses homens dos quais lá no capítulo 11 ele está falando? Lembra a fé deles. Porque o que impacta a minha vida é a palavra, é a história desses homens. É como eles se comportaram no requisito fé, unidade e comunhão. Imitai a fé deles. Deles quem? Daqueles que estão lá no capítulo 11. É daquela galera lá que você tem que imitar a fé, não do pastor. Você não tem que imitar a minha fé. Você não tem que imitar a fé do irmão Luiz Shimoyama. Você não tem que imitar a fé do Pedro, do Igor, do Alex, dos dois Wagners, do Ricardo e de tantos outros irmãos aí que tem canais no YouTube. Você não precisa imitar a fé desses homens, nem muito menos a minha fé. Eu não estou falando para você imitar a minha fé. Assim como esse escritor aqui não está falando para você imitar a fé dele. Imita a fé daquele que pregou a palavra para você. Aquele que impactou a sua vida, dentro da história. E ele deu um exemplo lá no capítulo 11. É essa galera que você tem que imitar a fé. Entende? É essa fé. Essa galera congregou. Essa galera fez parte do ministério da palavra de congregar os filhos de Israel. Entende? Verso 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e para sempre o será. Não vos deixeis de envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos os que com isso se preocupam. Então ele falou de alimento, falou de doutrinas, várias doutrinas e várias coisas estranhas que existem. Tá certo? Mas o importante é guardar o coração. Na onde? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Tá dando superaquecimento aqui. Vamos ver se a gente continua, só consigo terminar de gravar. 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram sobre o tabernáculo? Antiga aliança. Os sacerdotes comiam do altar, comiam daqueles alimentos, né? Jesus é o sumo sacerdote. Então hoje a gente tem que comer daquele altar de Jesus, do corpo de Cristo, onde está sendo reunido 12 irmãos, 12 tribos, em comunhão, em unidade, em concordância. Deixa eu ver aqui. 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Ele falou lá, né, na época do sacrifício, os restos mortais dos animais que eram oferidos em sacrifício, era levado fora do arraial de Israel, era queimado fora. Jesus morreu fora de Jerusalém, fora de Israel, no sentido fora mesmo, né? Mas não tem tanta importância agora esse verso para nós, né? 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bom e a multa cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. 17. Obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois eles velam por vossa alma,
como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveitará para vocês, né? Então até aqui tá bom a leitura, vou parar por aqui. Então esses guias, por exemplo, que velam pela nossa vida, já morreram, né? Foram, porque as pessoas por onde eu conheci o Evangelho, elas se desviaram, né? Na época que elas foram usadas por Deus, vamos dizer assim, abre aspas, já não estava correto, né? Já estava dormindo, vamos dizer assim. Mas como que eu vou obedecer essas pessoas, né? Esses guias, vamos dizer assim, se esses guias dos quais eu conheci no passado não estão se comportando como os guias, né, que estão contidos no livro, na carta aos Hebreus? Moisés, Arão, Josué, Débora, Davi, Salomão, vários. É esses guias que velaram por a minha alma. Por algum momento, eles sofreram no corpo seu. Pagaram com a sua própria vida para deixar um testemunho para mim. Uma forma de eu entender como eu devo me comportar para me agradar a Deus, né? Até porque eles tiveram uma fé sem fingimento. Uma fé que agrade a Deus. Ou seja, se a minha fé... eu não tenho coragem de morrer por causa do Evangelho. Eu não tenho coragem de pagar um preço por amor ao Evangelho. E não é só morrer, sofrer perseguição. Outra coisa, é uma fé onde você separa tempo de qualidade para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia, para entender algumas coisas. Entende? Isso é fé. Agora a pessoa não lê Bíblia, não está nem aí com Bíblia. Não tem mensagem. Se vai ouvir a mensagem, não está certa a mensagem. Só quer ficar no negócio de louvor. Quando não é louvor, é falar em línguas. É repleplé. Sabe aquelas coisas, aqueles movimentos que eles fazem? Cruzada de milagres, culto de poder e por aí vai. Deus não está falando para me seguir isso. Isso não como é que fala? Isso não é testemunho para mim. Isso não está sendo me guiando. Isso não está trazendo edificação para mim. Pelo contrário, isso me irrita. Não traz edificação para mim. Mas quando eu olho para esses homens, quando eu leio, quando eu medito em cima da história deles, eles me edificam. E é esses homens que eu devo imitar a minha fé. Meditar na palavra de dia e de noite. Não é? Não é isso que a Escritura diz? Então, queridos, resumão aqui do assunto. Então eu não posso andar junto com uma pessoa que não concorda comigo e eu não concordo com ela. Eu não vou andar junto. Não tem como, querido. Porque em algum momento a palavra está sendo negligenciada por um de nós dois. Nós não vamos andar junto. Agora, quando a palavra é entendida em mim e em você, nós dois estamos andando juntos, mesmo sem conhecer um ou outro. E mais, estamos congregando, estamos fazendo parte do ajuntamento, do congregar dos filhos de Israel do meio das nações, a um corpo, a um local espiritual. Entende? Andar junto e não andar junto tem a ver com isso. Sim, sim e não implica em falar sim ou não. Nunca falar eu não sei, depende. Estou avaliando a situação, não posso falar assim porque eu não sei. Eu não sei da vida da pessoa, eu não sei o que aconteceu lá, eu não estava lá. Querido, você tem a palavra te mostra. A palavra te mostra quando é Deus agindo e quando não é. É fácil identificar, mas se você não lê palavra, se você não medita na palavra, você vai ficar vendido mesmo. Ah, eu não sei. Fica em dúvida. Está em dúvida, é o maligno que está agindo. E tudo que tem dúvida é pecado, né? A palavra fala isso também. E o que mais que é por último? E o comunhão. Congregar. Não deixamos de congregar. Mas aonde que é para mim congregar? Aonde eu entender que tem 12 tribos sendo reunidas. Porque elas são reunidas pelo ministério da palavra. E nunca pelo ministério de uma denominação. A denominação nunca vai entender isso. Nunca vai chegar a esse entendimento. Porque lá eles estão seguindo um sistema, uma agenda, uma tabela FIPE. Sabe quando você vai comprar um carro, não tem uma tabela lá? Do ano do carro e o valor? E a lista é enorme, porque tem carro de tudo quanto é tipo. Lá existe uma tabela enorme de coisas, de requisitos que você tem que fazer lá. E aquilo lá toma muito tempo seu, aquilo lá te aprisiona. E não sobra tempo para você ler, para você meditar na palavra, você não consegue. Porque lá a agenda lá é corrida. É uma coisa atropelando outra. Você não consegue fazer outra coisa, você tem que ficar lá. Você tem que congregar lá, você tem que ficar lá porque lá, entendeu? Lá tem palavra, lá tem louvor, lá tem comunhão, lá tem unção. Não importa o que está sendo falado, importa é a comunhão, a confraternização, a roda de amigos.
Pelo amor de Deus, gente, vamos entender a palavra, vamos entender a Bíblia, né? Vocês entendem porque quando eu falo é quando existe uma multidão de cadáveres, né, na terra, andando de pé como zumbi? É isso que está acontecendo, queridos. É aquela igreja lá, Laodiceia, a última. Você tem nome que vive, mas está morto faz muito tempo. Só tem nome que vive, mas está morto. Pensa que está bem vestido, mas está nu. Pensa que é rico, mas está pobre. É isso que Deus está falando em todo o tempo, pelos profetas, pelos evangelhos, pelas cartas, pelo livro do Apocalipse. É isso que Deus está falando. Mas quando você entende que você está nu, que você está cego e que você está morto, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me levantar. E para me levantar eu tenho que sair do lugar que eu estou me alimentando, porque aquele alimento está me matando. Aquela água não está fazendo bem para mim. Eu tenho que sair daquele meio. Ou seja, onde é que está o desigrejado? Observando como eu observei aqui. É claro que tem mais textos ainda, tá? Isso aqui é só a introdução, eu vou gravar mais a respeito disso. Inclusive, até esqueci de falar no início do vídeo, inclusive o irmão Luiz Moyama, lá do canal Reino Eterno, vai gravar também a respeito do assunto. Vai gravar. Então vocês podem ir lá no canal dele e assistir também, que ele vai falar de coisas com certeza diferentes do que eu estou falando aqui. Vai usar outros textos para vocês verem que o assunto é extenso, é amplo. O congregar não tem a ver com uma denominação. O congregar tem a ver em reunir os filhos de Israel. Porque a Bíblia está tratando disso de capa a capa. Você nunca parou para perguntar por que fala tanto de Israel na Bíblia? Será que Deus está falando alguma coisa quando ele repete muito? Ainda se fosse alguém, né? Alguém, um historiador, alguém que está ali, mas não é. A Bíblia deixa claro que nenhuma interpretação, é Pedro que fala isso, nenhuma interpretação vem de homem, mas sim do próprio Deus, inspirada por Deus. É Deus que está fazendo essa repetição. Israel, Israel, Israel. Você nunca parou para pensar nisso? Quantas vezes essa palavrinha aparece dentro da Bíblia? Então você tem que entender o que está acontecendo. Congregar, congregação, filhos de Israel. E mais, o livro do Apocalipse parece poucas vezes igreja, né? E parece bastante vezes Israel. Os profetas falam muito de Israel, mas também fala de igreja. Fala lá no capítulo 4 de 7 mulheres. 7 mulheres, está falando de 7 igrejas. Às vezes Deus fala de uma mulher que representa a igreja. Às vezes ele fala de 2 mulheres que também representam a igreja. Às vezes ele fala de um homem que ele representa a igreja. Vai depender do seu nível de entendimento. Se você olhar só para a figura, né, um homem está falando da história de um homem, né, a fé dele, o que ele fez na época. Mas se você abranger as informações dentro da história da vida dele, você vai ver que é uma história que está sendo contada que vai acontecer com o povo de Deus. Isso reflete a igreja. Entendeu? Então é muito importante, querido, você entender o que é congregar. Mas a pergunta que não quer calar: o que é um desigrejado? É alguém que está fora do padrão da palavra, fora do conceito da Bíblia. Então não importa o lugar que você esteja. Você pode estar lá dentro de uma congregação denominacional. Mas se você estiver entendendo essa mensagem, você está congregando. Só que aí falta a outra parte. Comunhão, sim, sim, não, não, andar junto. Não basta só entender, tem que praticar. E para praticar, você tem que abrir a boca. Você tem que se manifestar, né? Entender não é só baixar a cabeça, sim, 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 tá certo, o senhor falou verdade, eu concordo com você. Mas ficar aí dentro sentadinho quietinho, sem se manifestar, você não é um protestante. Você não é alguém que está andando na contramão. Você está andando no fluxo do rio. O rio está correndo de um lado, você tem que correr do outro. É assim que os profetas viveram. Sempre eles viveram contra a nação toda, 12 tribos. Sempre. Então você tem que andar na contramão do fluxo. Tem multidão lá? Vai na contramão da multidão. Porque a voz do povo não é a voz de Deus, entendeu? É assim que funciona. Agora, se você quiser continuar lá dentro, beleza. Mas não pense que você está lá, que você está em comunhão, que você está congregando, que você está em unidade, que você está no amor, que você não está, não. Não está, não. Porque o que é falado lá se opõe à palavra de Deus, contraria o que Deus quer, o propósito e desenho de Deus. Então a verdadeira união está dentro do propósito de Deus. O verdadeiro propósito é unir os filhos de Israel, reuni-los num só corpo. Aí tem comunhão, ali Deus ordena a bênção, ali você vai estar no propósito, vai estar no caminho. Então o desigrejado é quem está fora da mensagem, fora das escrituras, fora do conceito da Bíblia. Isso é desigrejado.
tá ok? Então tem desigrejado dentro e fora. Só que o que está dentro tem que tomar cuidado, né? Tem algumas coisas para ele fazer. Pode ser que ele acordou agora, então ele precisa ainda dar uma olhada à sua volta para ver para que lado que ele vai levantar e correr. Mas que o fato que vai ter que sair de lá, vai. Porque a partir do momento que você abrir a sua boca e falar que você não concorda, eles vão te pôr para fora. E aí na boca deles você vai ser desigrejado, entendeu? Então se eu tô aqui fora, eu tô aqui fora porque eu tô expulso. Já fui expulso 3 vezes. Já fui convidado a se retirar de lá de dentro 3 vezes, porque eu não concordei. Nunca vou concordar. A palavra está dizendo uma coisa e eu vou ficar lá dentro só para aparentar uma comunhão, quando na verdade está tudo errado. Romanos capítulo 1, Paulo não fala lá dos pecados que Deus entregou para o povo. Quem quer escolher o pecado, então eu vou entregar o pecado de bandeja para vocês. Vocês vão comer até se fartar, até não querer mais. Só que quem estiver no meio do povo, se santificando, abre aspas, mas não falar, entendeu? É farinha do mesmo saco. Então os que estão pecando vão para o lago de fogo. Só que quem está lá dentro se santificando sozinho, sem se protestar, sem ter uma reação, é farinha do mesmo saco, vai para o mesmo lugar. Então saber da verdade é uma coisa, praticar ela é outra coisa completamente diferente. Tá certo, queridos? E aí agora chega de falar, porque eu tenho mais para falar, mas vai ficar para outro vídeo, para sequência aí. E a gente vai ler mais texto e vamos se aprofundar no assunto. Mas você percebe que não precisa falar muito de escatologia, muito de profundidade, para falar da palavra de Deus? Então quando eu falo que está errado o princípio básico, os fundamentos básicos do evangelho lá dentro, se o básico está errado, imagine as coisas mais profundas, que no caso é a escatologia, as coisas que referem-se à volta de Jesus. Como que não está isso? Se as coisas simples já estão erradas, escancaradamente, imagina as coisas mais profundas. Como que não está? Então não adianta, querido. Quando você falar para mim que eles estão lá em sinceridade, não estão. Ah, o pastor ama as ovelhas, ama ser pastor. Mentira. Se ele amasse as ovelhas, ele falava a verdade. Se ele amasse a Deus, ele falaria o que está escrito. E ele era o primeiro a sair de lá de dentro. Galera, esse lugar aqui não é para mim não. E esse lugar aqui não é para mim não. A não ser que todos vocês concordarem comigo. Eu vou ler aqui e vou explicar. Se todos vocês concordarem comigo, a gente continua aqui dentro. Aí a gente pode se reunir. Aí nós somos uma congregação. Mas a partir do momento que algum de vocês não concordar comigo, ou ele tem que sair ou eu tenho que sair. Entende? Isso é palavra. Isso é palavra. Agora, se você... Aí você tem que escolher o que você vai fazer, né? Ora a Deus aí, Deus vai te direcionar. Se vai ficar ou se vai sair. Entendeu? Deus abençoe, um forte abraço, até o próximo vídeo.